Então, irmão, o que acontece? É um lance espiritual mesmo, cara. Você vê, Jesus ele veio para os judeus não reconheceram ele. Porque também se reconhecesse, ele não teria sido crucificado, não teria salvação para nós, né, cara? Mas muitos judeus reconheceram ele. Os apóstolos e muitos. Tu vê ali no livro de Atos, 5.000 judeus se converteram, depois vários. Os judeus que se converteram são igreja hoje, né? Mas os próprios judeus, eles não conseguem enxergar, cara, que Jesus é o Cristo. Eles vão enxergar no final. Então esse entendimento, cara, de abrir os olhos, cara, é espiritual, porque tem potestades e principados que impedem as pessoas de enxergar, cara. Entendeu? Assim como tem potestades e principados de anjos de Deus também, que trabalham no propósito de fazer os escolhidos, né? Enxergarem. A palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ouvindo a tua história, cara, tô me ouvindo, porque é isso mesmo, a gente vai na festa lá, às vezes, né? Nosso coração não tá naquilo, só que a gente quer salvar as pessoas, né? E a gente fica com vontade de pegar o microfone lá e falar, ô meu, começar a contar o testemunho, né? E às vezes a gente até faz, já fiz, faz aí, como você fala, né? Mete o louco, né? Porque é terrível, cara. Você vê que o pessoal tá ali bebendo veneno mesmo. Mas, cara, não é por força, não é por violência. Às vezes a gente, por mais que se esforce, a pessoa não enxerga, não vê, cara. E o sobrenatural ele vai agir na oração, cara. Entendeu? E principalmente no nosso testemunho. Entendeu? Porque o nosso testemunho ele salva, cara. Porque as pessoas não veem Jesus hoje com os olhos físicos. Elas veem Jesus através da vida do servo que está cheio do Espírito Santo, que é o templo, né? Por isso que a palavra fala: desvia da aparência do mal e o mal fugirá de ti. Por quê? Você sendo pecador, se você está lutando contra o pecado, Paulo, você está firme no Senhor, não porque você é bom, porque a gente não é bom, mas a gente é necessitado do Senhor, né? Então a gente lutando contra o pecado, nossa carne de pecado, desviando do mal, a gente é o templo do Espírito. Então as potestades e principados do mal, quando enxergam a gente e vem a gente cheio do Espírito Santo, eles estão vendo Deus, cara. E aí eles vão fugir diante da face de Deus. Se eles chegarem diante de ti e não verem Deus, mas verem um templo vazio, é a casa vazia, varrida e adornada. Aí ele vem com 7 demônios pior e o testemunho daquele crente é terrível, né? E é isso que eles gostam mesmo, que as pessoas que estão no mundo vejam o crente safado e falam, ah, tá vendo? Fala que é de Deus. Mas o crente cheio do Espírito é templo de Deus, cara. Testemunho, né? Amar a Deus acima de tudo, quer dizer, deixar o velho homem, né? Matar a carne, ir contra a nossa própria vontade, nosso interesse pessoal, colocando de Deus acima, né? Às vezes você gosta de alguma coisa, mas você fala, pô, não. Que nem você falou, não, o eletrônico não é legal, porque eu ouvi ali a Sara Shiva e me tocou e eu acho que é uma invocação maligna, então tem nem letra o negócio, mas eu acho que não convém e eu estou tirando da minha vida e tal. Você está colocando Deus acima da tua vontade, cara. Isso é adoração. Quando você, quando Jesus falou ali, amar o próximo como a ti mesmo, quando você procura tratar o próximo, né, como você quer ser tratado, né? Então você procura fornecer ali, por exemplo, você é um prestador de serviço, né, cara? Você procura prestar o serviço do jeito que você queria, né? Você procura fazer pro teu cliente aquilo que você queria que fizesse para você, né, Paulo? Não só o cliente na parte comercial, mas na vida com todo mundo, né? Tratando todo mundo e não é fácil, porque a pessoa toma a gente como bobo, né? E aí vem o exercício de fé, porque a gente não faz as coisas em vão, porque o Senhor vê todas as coisas e todo mundo vai ser julgado um dia. Então às vezes você pensa assim, não, eu tenho que fazer a minha justiça, só que a nossa justiça é trapo de imundícia. A gente tem que confiar na de Deus, a palavra diz que a ira do homem anula a justiça de Deus. A gente tem que confiar na de Deus. As pessoas pensam, ah não, eu vou me aproveitar, mas nós temos que fazer sacrifícios de justiça, né?
A gente sacrifica a nossa própria justiça para confiar na de Deus. E às vezes as pessoas tomam a gente como bobo, só que a gente não é bobo. Elas estão vendo o testemunho do Senhor. E o Senhor é aquele que te abençoa e te dá prosperidade, né? O inimigo ele pode dar somente a prosperidade material, né? E as pessoas estão lá adorando ele, se prostrado me adorar e tudo te darei. Que tudo ele dará. Só para essa vida, cara. Termina no caixão. Mas Deus ele dá prosperidade plena, cara. As coisas que ele nos dá materialmente aqui, nós não somos escravos dela. Elas são para nos servir. A nossa alegria, o nosso verdadeiro tesouro, o ladrão não rouba, traz que a ferrugem não consome, nem corrói. É o Senhor, o nosso tesouro, a nossa alegria. Então o nosso valor, ele não perece no caixão, ele vai além para a eternidade. Então ele nos dá aquilo que nós precisamos, né? A palavra diz, em primeiro lugar, buscai o reino, sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, porque ele sabe como um pai e ele tem prazer em nos dar o melhor. Só que tem pessoas que não têm condição, às vezes, de ter certas coisas, porque iriam se destruir a si mesmo, e o objetivo do Pai é salvar as nossas vidas para que a gente tenha a eternidade com Ele. Porque não tem nada, Paulo, que a gente possa ganhar nessa vida. Nada, 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 nada. Às vezes o cara fala, pô, eu queria ganhar na loteria, meus problemas seriam resolvidos. Que isso, cara? Você não vai deixar de ficar doente, você não vai deixar de ficar triste. O verdadeiro prêmio, que é maior do que uma loteria, do que um sorteio, é a soteria, né? Soteria é salvação, é conhecer a verdade, ser liberto por ela e saber que a gente vai ter a vida eterna, uma eternidade com Deus, onde Ele é o nosso provedor já nessa vida e no porvir então. A palavra diz que aquele que tem fome e sede de justiça será farto. A gente vai ser completo, não vamos ter mais medo, não vamos ter mais insegurança, vamos viver a eternidade, né? O verdadeiro Éden, o verdadeiro paraíso com Deus, que foi para isso que Ele nos criou. Mas voltando, aquilo que o Senhor tem, né? Que as pessoas veem nas nossas vidas, né? Que é a salvação, que faz com que as pessoas se convertam, que é a gente ter o tempo, que é a verdadeira adoração. É aquilo que o Senhor nos ensinou, eu te falei. Amar a Deus acima de tudo, o próximo como a ti mesmo, e por final o inimigo. Como é difícil amar o inimigo, cara. Só que isso é o projeto de salvação de Deus, é a palavra viva da boca de Deus, é o testemunho do Pai. A gente como filho, o filho imita o que o Pai faz. Jesus, ele veio dar testemunho do Pai e é um imitador do Pai. E nós somos imitador deles. Cara, ele nos amou primeiro, a gente era inimigo dele. A gente fazia aquilo que aborrecia. É um mistério porque ele nos amou, porque ele nos salvou, porque ele fez o que fez, sendo Deus. Mas ele fez e ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, ele fez. Glória a Deus. Ele fez. Então, certeza da nossa salvação é amar o inimigo. Vou te explicar por quê. Quantas vezes tu já pecou? E eu pequei. E quem ouve essa mensagem peca. E às vezes aceita o pecado. Ou luta contra o pecado. Nós, a santificação, pela qual ninguém verá a Deus, é lutar contra o pecado. Porque Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado que nos afasta dele. E permanecer no pecado é escolha. Mas quem resolve lutar contra o pecado, mesmo sendo atingido pelo pecado todos os dias, porque nós estamos presos a um corpo de pecado, esse vence pelo sangue de Jesus, pela graça, pela salvação, porque nós não merecemos salvação, nós não somos dignos, nós não somos bons, irmão. Mas Ele é bom, Ele nos amou, Ele nos deu condição de sermos salvos. Então, se nós que somos pecadores, pecamos todos os dias lutando contra o pecado, fazemos como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero eu pratico. Deus sabe disso. E um dia nós vamos chegar à estatura de varão perfeitos, quando ficarmos libertos desse corpo de pecado, entendeu, meu irmão? Nós vamos ser libertos do pecado, glória a Deus. Hoje nós vencemos o pecado pela graça, pelo perdão do sangue de Jesus. Mas vai chegar a hora que Jesus vai nos dar corpos restaurados. Nós vamos ser restaurados nesse corpo. O pecado vai ser extinto. Glória a Deus.
o reino dele virá, ele vem, né? E a certeza da nossa salvação é o perdão que nós concedemos àqueles que nos aborrecem, que nos maltratam. A palavra diz que quando a gente está em comunhão com Deus, nós temos paz até com os inimigos. Por quê? O reino de Deus é um reino para quem está limpo de coração, irmão. A palavra diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O inferno é lugar de gente rancorosa, de choro e ranger de dentes. Pessoa que não concede o perdão, não consegue ser liberta. Mas aquele que libera o perdão, que está limpo de coração por Deus, esse verá a Deus, esse é templo de Deus. Esse tem brasas vivas sobre a cabeça, as pessoas estão vendo Deus na vida dele. Porque não é fácil, é um caminho estreito, cara, é um caminho de lágrimas. E a palavra diz que aqueles que choram serão consolados. Você está chorando por quê? Você está chorando por mazelas, tristezas desse mundo, ou você está chorando porque você está lutando contra o pecado, para amar o inimigo, para amar o próximo como a ti mesmo, para amar a Deus acima daquilo que é a tua vontade? Quando você está chorando por conta de cumprir ali a vontade de Deus, isso é a verdadeira santificação, cara. Isso que faz você ser cheio do Espírito Santo e Jesus te ver. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas ele não conhece as pessoas, porque as pessoas andam com ele pendurado no peito, com o nome dele tatuado na pele, com o nome dele na boca, às vezes com uma Bíblia debaixo do braço, mas não estão cheias do amor dele. Ele conhece os verdadeiros adoradores, aqueles que aborrecem a sua própria alma, o seu espírito, e estão vivendo aí cada dia que passa na presença do Senhor com, com, com o aborrecer da carne, né? Chegou a gente em casa aqui, o cachorro latiu, me estragou a minha mensagem. Mas eu espero que o que eu tenha falado, tenha trazido até agora, tenha sido suficiente aí para trazer uma perspectiva, né? Isso é um pouco daquilo que eu quero falar para você. Eu espero que o Senhor ele frutifique grandemente aí no teu coração, meu irmão. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.